Hoje o repórter Júlio Mosquera mostra que extrair óleo de plantas para movimentar trens e caminhões é uma das apostas brasileiras. O biodiesel ajuda a reduzir o aquecimento global de duas maneiras. Na hora da queima, polui bem menos que o diesel, que é feito de petróleo. E as plantas transformam as partículas de gás carbônico em oxigênio. Como as partículas de gás se acumulam na atmosfera e retêm o calor dos raios solares, menos partículas no ar significam menos aquecimento do planeta. Esse óleo combustível feito de plantas surgiu há 30 anos da inteligência de um brasileiro. Na época, eu estava realmente preocupado com a existência, de um sucedâneo para o óleo diesel. Expedito criou o novo combustível e com ele fez funcionar um motor velho. O mesmo processo é adotado hoje em dia. O óleo retirado da planta vai para um tanque e passa por uma reação química. Vira uma mistura de biodiesel e glicerina, que depois são separados. O biodiesel pode ser feito até a partir de gordura animal. No Brasil, a fórmula é aplicável em mais de 100 plantas e há culturas sob medida para cada região. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a agricultura mecanizada favorece o plantio da soja, algodão, amendoim e girassol. No Nordeste, a mamona e o peão manso podem ser cultivados durante a seca. Apresentam ótimos resultados com a agricultura familiar. No Norte, o dendê é a cultura ideal e se adapta muito bem ao clima quente e úmido. A produção de biogás, que é o gás gerado pelo lixo no Brasil, já é suficiente para abastecer de energia uma cidade como Curitiba. Biogás é o tema de hoje da coluna sustentável de André Trigueiro. A parte orgânica do lixo, que é aquela composta principalmente de restos de comida, podas de árvore ou qualquer resíduo de origem animal ou vegetal, leva aproximadamente 6 meses para se decompor e virar gás metano, um gás de efeito estufa de fácil combustão. Num país que gera quase 200 mil toneladas de lixo por dia, dá para imaginar o que isso significa em termos de energia? Pelas contas do Ministério do Meio Ambiente, considerando os 56 maiores aterros do país, a estimativa é que o biogás acumulado seria suficiente para abastecer de energia elétrica uma população equivalente à do município do Rio de Janeiro. O cenário para 2020 aponta uma produção ainda maior de energia, suficiente para abastecer quase 9 milhões de pessoas, a população de Pernambuco. Hoje, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública divulgou que a produção somente nos 22 aterros, onde a captação de biogás já é uma realidade, é suficiente para abastecer de energia quase 1.700.000 pessoas. Especialistas garantem que o biogás pode ser um bom negócio. Pode ser rentável, mas tem que ser feito com muita cautela. O governo tem que fazer a parte dele também, investir em incentivos, podem ser fiscais, ICMS e outros. E mais, tanto o lixo urbano quanto os resíduos agrícolas têm potencial para turbinar a matriz energética brasileira. Para um país que tem fome de energia, não dá mais para abrir mão do que ainda insistimos em chamar de lixo. O etanol de segunda geração deve entrar no mercado no ano que vem e a preço competitivo. O etanol de segunda geração é o tema da coluna sustentável com André Trigueiro. Hoje as usinas de cana produzem etanol a partir da fermentação da sacarose presente no caldo da cana. É esse açúcar da cana que vira álcool combustível. A diferença para a segunda geração de etanol é que ele pode ser fabricado a partir da celulose presente em qualquer parte da planta, como a folha, a palha ou até mesmo o bagaço, ou na matéria orgânica de qualquer outro vegetal. Os investimentos públicos e privados para o desenvolvimento dessa nova tecnologia ultrapassam os 2 bilhões de reais. E o grande desafio hoje é produzir um etanol de segunda geração que seja viável economicamente. A gente melhora a nossa indústria e a gente ganha muito do ponto de vista ambiental, na diminuição da produção de gás carbônico na atmosfera.
Quem também está na corrida para lançar comercialmente o etanol de segunda geração é a GrãoBio, uma empresa privada de biotecnologia que está investindo 350 milhões de reais nesta unidade industrial em São Miguel dos Campos, a 60 quilômetros de Maceió. O projeto prevê o desenvolvimento de uma super cana com 4 vezes mais celulose que a convencional, que já estaria no mercado a partir do ano que vem. A colheita de cana-de-açúcar gera muito resíduo. Um dos principais é esse aqui, ó, a palha da cana, que não costuma ter utilidade ou serventia nas usinas. Um outro resíduo é o bagaço, é a cana triturada, que gera etanol ou açúcar. De que maneira o etanol de segunda geração a partir da cana representa vantagem? Bom, o que a gente vai ter, a biomassa do bagaço da palhada já está prontamente disponível na usina. Então fica mais fácil o transporte e utilizar um resíduo ou um subproduto que já está lá. No passado, houve quem duvidasse da capacidade do Brasil desenvolver o etanol da cana. Hoje, estamos próximos de dar um novo salto. A energia do futuro é cada vez mais verde. Parceria com o projeto Globo Natureza, a coluna Sustentável foi até a Alemanha conhecer de perto essa iniciativa. A reportagem é de André Trigueiro. A coluna Sustentável veio até a Alemanha para acompanhar de perto os primeiros resultados de uma revolução energética que está mudando radicalmente o país. Investimentos sem precedentes em energia renovável mudaram a forma de fazer política, de planejar a economia e de proteger o meio ambiente. A palavra que resume tudo isso é Energiewende, numa tradução livre, virada energética. A expressão surgiu na década de 80 na esteira da crise do petróleo, do movimento antinuclear e do acidente de Chernobyl. Mas foi após o acidente nuclear de Fukushima, em 2011, que ganhou nova força. A maioria dos alemães se manifestou contra a manutenção das usinas nucleares. E o governo de Angela Merkel tirou da gaveta o antigo projeto que determinava o desligamento gradual de todas as 17 usinas atômicas do país. Uma decisão difícil. 23% da energia do país mais rico e populoso da Europa vinham justamente da nuclear. Mas a população encarou o desafio e o Energiewende virou política pública. Em apenas 2 anos de virada energética, as fontes limpas e renováveis cresceram 23% na Alemanha. Destaque para a queima de biomassa, como madeira ou lixo, que hoje já responde por 7% de toda a energia produzida no país. Para o vento, quase 8%. E para o sol, quase 5%. É cada vez maior a quantidade de aerogeradores espalhados pelo território alemão. Aqui o vento gera mais do que o dobro da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu, no Brasil. É impressionante a quantidade desses cataventos gigantes no meio da paisagem. Agora eles começam a aparecer também em alto mar. Tudo para buscar ainda mais eficiência. O país que tem muito menos sol e vento do que o Brasil tem uma meta audaciosa pela frente. Chegar em 2050 com 80% de toda a energia a partir de fontes limpas e renováveis. A conta é salgada, aproximadamente 710 bilhões de dólares, o equivalente a 1/3 do PIB brasileiro. Até agora, nem a crise econômica que castiga a Europa atrapalhou os planos dos alemães. Na direção do sol, com o vento em popa, eles seguem em frente. Produzir a própria energia está se tornando um bom negócio no Brasil. Já tem gente ganhando até desconto na conta de luz. É a coluna Sustentável, com André Trigueiro. Que tal produzir você mesmo a energia consumida na sua casa? Se a fonte for limpa e renovável, como o sol ou o vento, é possível que você ainda tenha excelentes descontos ou mesmo deixe de pagar a conta de luz. Isso já é possível no Brasil desde o ano passado, quando a ANEEL regulamentou as regras da microgeração distribuída de energia. Quem instalar, por exemplo, placas fotovoltaicas ou aerogeradores no telhado ou no quintal de casa e produzir em algum momento mais energia do que consome, poderá fornecer o excedente para a distribuidora local. O equipamento registra a quantidade de energia gerada pela residência. O excedente é convertido em reais, que viram desconto na conta de luz, e ela pode sair até de graça.
biomassa já responde por quase 10% da matriz energética brasileira e hoje é uma das principais linhas de pesquisa no país. O poder energético da biomassa é tão importante que se tornou uma das principais linhas de pesquisa da Embrapa Bioenergia, em Brasília. Nessa parte do laboratório são guardadas amostras de biomassa que estão sendo investigadas pelos pesquisadores da Embrapa. A gente separou algumas aqui, olha só. Esse aqui é o cavaco de madeira, um resíduo muito comum na indústria de papel e celulose no Brasil. Aqui tem o capim-elefante, que já é fonte de energia na Bahia. Os gaúchos conhecem a casca de arroz queimada vira energia renovável. E aqui é a estrela de todas as biomassas de origem vegetal, o bagaço de cana. O objetivo das pesquisas é abrir novos caminhos no mercado para essas e outras fontes de energia vegetais. Todas as amostras do laboratório são trituradas em máquinas especiais. Depois, esses equipamentos medem o quanto de energia cada uma é capaz de gerar. Os resultados são animadores. Grosso modo falando, a gente poderia, com as tecnologias que temos hoje, talvez ter mais umas 2 ou 3 ou mesmo 4 Itaipu de biomassa. Em uma época em que a energia está tão cara e tão escassa, isso faz diferença. No país do pré-sal não é preciso buscar nem muito fundo nem muito longe energia limpa e renovável, barata e farta. Basta prestar atenção no que está por aí. E na área de energia, parece que o Brasil vai começar a olhar para o sol de um jeito diferente. A Agência Nacional de Energia Elétrica contratou projetos novos para a geração de energia solar. A gente vai ver na reportagem do André Trigueiro. É a fonte de energia que mais cresce no mundo, 30% ao ano. E quem lidera esse mercado são os chineses. 70% de todos os equipamentos usados para transformar o sol em energia vem de lá. Mas nessa corrida, quem largou na frente foram os alemães. 1/3 de toda a capacidade instalada para a geração de energia solar do mundo está naquele país. O lugar mais ensolarado da Alemanha recebe menos luz do sol do que a parte mais sombria do Brasil. Se for para comparar, nenhum desses países que mais investem nessa fonte de energia pelo mundo tem mais sol do que a gente. Mas o que a natureza nos dá de graça em abundância, só agora começa a ser percebido como um excelente negócio. O primeiro leilão de energia solar organizado pelo governo contratou 31 novos projetos. É energia suficiente para abastecer mais de 900 mil residências. Este especialista diz que o preço dos equipamentos solares caiu pela metade nos últimos 5 anos e deve continuar caindo. Eu imagino que em um patamar de talvez de 10 anos, essa indústria solar possa estar andando a pleno vapor e sem nenhum tipo de ajuda, competindo com as outras fontes. E um outro setor também vai de vento em popa. São bilhões de reais em investimentos, milhares de empregos gerados. O repórter André Trigueiro conta essa história pra gente. Onde esses cataventos gigantes aparecem, a economia agradece. Em apenas 5 anos, foram construídos 285 parques eólicos no Brasil, a maioria no Nordeste. Foi a força do vento que impediu o racionamento de energia na região. Dado que o Nordeste está passando por 5 anos já de crise hidrológica, as eólicas foram fundamentais para evitar o desabastecimento do Nordeste. E teve alguns dias que a geração eólica chegou a ser maior que a geração hidrelétrica e a geração termoelétrica. Também graças ao vento não foi preciso ligar mais usinas térmicas, fonte de energia suja e muito mais cara. Uma economia de 5 bilhões de reais só no ano passado. Os bons ventos que sopram por aqui fizeram o diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico mudar de opinião sobre a segurança da energia eólica. Hoje eu tenho uma outra visão sobre essa, não tenho mais essa preocupação. A geração eólica é um fato, não é? E o que nós temos que fazer é nos capacitarmos tecnologicamente para poder agregar essa expansão com o mínimo de distúrbio para o sistema. 5% de toda a energia produzida no Brasil hoje vem do vento. O suficiente para 24 milhões de pessoas, ou todas as residências do estado do Rio. E a participação dessa fonte na matriz energética não para de crescer a um custo baixo
e sem subsídios do governo. Nos próximos 5 anos deve passar dos 10%. Mais empregos, mais energia e mais dinheiro circulando na economia. Nos próximos 4 anos, serão 66 bilhões em investimentos já garantidos por contrato. Só no ano passado, o setor gerou 40 mil empregos diretos e indiretos e deve gerar mais 200 mil para dar conta de todos os projetos. Nós estamos, inclusive, buscando especialização de mão de obra, porque a mão de obra está escassa na indústria eólica. E nós estamos atraindo muitos fabricantes para o Brasil, vários bancos internacionais, investidores internacionais buscando investimento na indústria eólica. Aqui não tem crise. A crise também passa longe dessa fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo. É a única do Brasil que já exporta pás eólicas para outros países. Mas hoje, a prioridade é o mercado brasileiro. A gente tem percebido nos últimos 4 anos um crescimento em torno aí de 400%, né? Mais do que triplicaram as nossas vendas para o mercado nacional.